Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. Aqui quem fala é a Ariane Drum, host do Desfrucast, e eu estou ao lado do meu esposo e sócio, Lucas Drum, que também é host do Desfrucast. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. E qual o tema de hoje, mozão? Hoje o tema vai ser como conquistar a sua liberdade financeira. Adoro falar sobre isso. E trouxemos um convidado que entende muito sobre isso, que tem uma história de vida incrível e eu tenho certeza que vai servir de inspiração aí para muita gente, assim como serve de inspiração para a gente. Muito bom. Eu também gosto muito de falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre crenças limitantes, que foi algo que a gente passou na nossa vida, né? Passamos e quebramos aí muitas crenças, ainda tem muita coisa para quebrar, mas é um assunto que eu gosto muito. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu sei que vocês estão aí ansiosos, mas antes de apresentar, vamos à patrocinadora oficial do nosso podcast, que é a nossa corretora de seguros, que é a Desfrute Corretora de Seguros. Então, hoje nós temos uma corretora especialista em seguro de vida e previdência privada. Então, eu falo que realmente nós somos especialistas porque nós só trabalhamos com isso. Então, no seguro de vida, nós fazemos uma consultoria. Então, nós entendemos o caso do nosso cliente, entendemos qual a cobertura que o nosso cliente precisa, qual o valor de cada cobertura. Então, eu falo que cada cliente é único. Nós sempre fazemos ali a consultoria em 2 etapas. A primeira é para entender o caso desse cliente e depois para apresentar a proposta. Na previdência privada, nós também fazemos a consultoria para entender qual tipo de previdência para aquele determinado cliente. Também verificamos com quantos anos esse cliente gostaria de se aposentar, com qual renda, e também demonstramos o que esse cliente teria que fazer para atingir o seu objetivo. O nosso escritório fica em Cascavel, Paraná, mas nós atendemos todo o Brasil. E hoje, nesse podcast, que ele será gravado, né, não será ao vivo, mas nós fechamos aí com mais um estado, né? Então temos clientes agora no Mato Grosso do Sul. Então agora nós temos clientes em 13 estados aí do país. Estamos muito felizes, gratidão e pela confiança de todos os nossos clientes e parceiros aí por todo o país. E vamos apresentar o nosso convidado, Lucas? Vamos lá! Vamos lá que o pessoal tá ansioso. Hoje nós vamos falar com o alquimista das finanças. E a gente recebe aqui Adriano Antônio Silva. Vou repetir. A gente recebe aqui Adriano Antônio Silva, ele que é pós-graduado em educação financeira, especialista em economia e finanças comportamentais, mentor e consultor em finanças pessoais e empresariais, sócio da Efinkids, isso? Isso. Criador da reprogramação financeira integrativa, que a gente vai falar bastante aqui. E além disso, além de tudo isso, que a gente resumiu o currículo dele, ele foi professor universitário por 15 anos. Ele é mestre e doutor em Química. Adriano, seja muito bem-vindo ao Desfrucast. Olá, muito obrigado Lucas, muito obrigado Ariane pelo convite. Obrigado a você que está ouvindo aqui, né, cliente da Desfrute, você que é amigo, você que é ouvinte, né, para trazer, gostaria de trazer muita clareza e contribuir, né, para o crescimento de todos. Então, gratidão por esse momento, essa oportunidade, essa parceria para poder compartilhar meu conhecimento com o maior número de pessoas possível. Muito bom. Muito obrigada, Adriano, então, por aceitar aí o convite, por dispor do seu tempo. Para quem não sabe, Adriano veio de Realeza, gente. 1h30 para chegar aqui, almoçou com a gente hoje, Sim, né? Só, né? Eu falei, nós estamos ficando chique, né? Tá vindo pessoal de fora participar do nosso podcast. Então, muito obrigada aí por ter aceitado o convite e dispor do seu tempo, que eu sei que é caro. E vamos iniciar, então, aqui o nosso bate-papo. Adriano, sempre que a gente convida as pessoas para virem até aqui, a gente gosta de iniciar pela história dela. Eu conheço sua história, é uma história de inspiração, então se você puder contar para os nossos ouvintes sobre a tua história, sobre o porquê que você decidiu ali sair, né, da parte da química para ir, né, pro empreendedorismo. Então, se você puder nos contar um pouco aí sobre a sua história. Não, com certeza, com muito prazer, porque eu acho que é uma história de mudança que pode inspirar muitas pessoas, né, que estão buscando algo a mais, né, além daquilo que acredita que está tendo no momento, né, talvez tenha algo mais que as pessoas queiram buscar. E para mim, né, a educação financeira ela veio por uma questão de necessidade, né, mesmo sendo professor universitário, né, por mais de 15 anos, um salário fixo, estabilidade,
tudo certinho, né, que é o sonho de muitas pessoas. Apesar de tudo isso, eu me vi, né, em um caos financeiro. Lá por 2016, 2017, passei por algumas situações, por decisões que foram, né, de certa maneira, não equivocadas, mas fiz o meu melhor com o que eu sabia no momento. E isso fez com que eu me endividasse, né, tivesse alguns problemas financeiros, e foi só quando eu busquei ajuda, né, procurei apoio de pessoas que sabiam mais do que eu consegui mudar essa minha realidade, mudar esse meu resultado. E eu sempre digo que me ensinaram muito sobre química, como eu sou professor de química há 15 anos, mestre, doutor, um monte de coisa no currículo que está até resumido, Sim, né? bem resumido. bem resumido, gente, porque Muito deu umas resumido. 2 folhas só o currículo Duas dele. folhas só de currículo. E é interessante que nada disso me ensinou a mexer com dinheiro, a lidar com o dinheiro, como vender algo, porque nós vendemos o tempo todo. Né? Vendemos nossa imagem, vendemos o nosso conhecimento. Quando eu dou aula, eu estou vendendo o meu conhecimento. Mas nada que ensine a você fazer isso de maneira intencional, nem a lidar com o dinheiro e nem como vender um produto, um serviço que você pode transformar a vida da pessoa, né, com base nessa sua expertise. Então, como não me ensinaram e como não ensinaram nenhumas pessoas, porque nós não temos educação financeira de qualidade nas escolas, por isso que eu sou um combatente, né, numa cruzada para colocar uma metodologia que é eficaz, que trabalhe não só a parte técnica da educação financeira, mas a parte emocional, a parte do empreendedorismo, para que as crianças, os nossos adolescentes, a Ariane está aqui grávida, o filho dela vai, com certeza, vai para a escola e ela quer, né, que o seu filho ele tenha, né, um crescimento não só do ponto de vista empírico de conhecimento, português, matemática, história, biologia, química, tudo importante, nós precisamos desse conhecimento. Contudo, falta essa outra parte que nos ensina para a vida. Nós somos ensinados a trabalhar, nós formamos trabalhadores, né, de certa maneira, mas não ensinamos as pessoas a ganharem dinheiro e fazer o dinheiro chegar, ficar e se multiplicar. Com os pais desses, com certeza o ensino vai ser diferente, porque tem quem conheça isso dentro de casa, mas e o restante da população? Nossos filhos, eles vão viver um ambiente onde tem pessoas que são educadas financeiramente e emocionalmente, e de pessoas que não têm essa oportunidade de ter essa educação. Então, vai continuar essa discrepância de renda e de conhecimento e de oportunidades que nós temos hoje. Só que eles tentam mudar isso no resultado final, sendo que isso poderia ser mudado lá na base, né? Nós teríamos bem menos problemas sociais se isso fosse implementado lá na base. E comigo não foi diferente. Precisei disso para mim, precisei descer do meu pedestal de doutor, professor universitário, que sabia tudo e falar assim, eu não sei lidar com o dinheiro. Então eu tive que aprender muita técnica, estratégia para sair das dívidas, para renegociar dívidas, como conversar com o banco, como contratar melhores serviços, como conseguir desconto e economizar, e isso me ajudou muito. Só que eu evoluí até determinado ponto, até que eu percebi que não é só sobre dinheiro. Tem muito mais coisas, não é só sobre a parte técnica, não é só sobre saber fazer as coisas. Tinha alguma coisa que lá dentro ainda estava bloqueado. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento humano. Sempre gostei de psicologia, peguei todos os livros, minha sogra é psicóloga, li todos os livros dela praticamente de psicologia, e eu sempre gostei. Só que sabe aqueles conhecimentos desconectados que você não consegue juntar e trazer para algo que seja intencional? Foi quando virou essa chavinha em mim, lá em 2022, mais ou menos. Eu já estava organizado financeiramente e eu comecei a ajudar as pessoas a se organizarem. Eu percebi que alguns clientes saíam e depois voltavam. Se organizavam e depois voltavam. Mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Foi quando eu descobri que existem muito mais coisas além da parte técnica. Tem a parte emocional, a parte comportamental, relacional e, acreditem, a parte energética do processo. E não é à toa que agora eu me intitulo alquimista das finanças, porque é uma visão holística sobre a educação financeira. Não é só sobre dicas de investimentos, não é só sobre dicas e estratégias da parte técnica, mas tem muito mais conectado a isso. E alquimista porque eu sou químico, né? O químico transmuta, o químico transforma, e é o que eu faço. Transformar a vida das pessoas, né, transformando o caos financeiro em prosperidade, em liberdade financeira.
Muito bom, que história, né? Eu sempre gosto de escutar a história do Adriano, porque realmente é muito inspiradora, né? É igual ele fala, né? Eu não saí do zero, né? Pra onde eu tô agora, eu era do menos, Eu, né? sei, eu digo assim, que Do negativo. se achavam que eu estava no fundo do poço, eu acabei de encontrar petróleo. Era bem assim que eu falava antigamente. Entendeu? Bem isso Então, é algo mesmo. nesse sentido. Então, ali pela tua história, né, Adriano? Você veio dessa parte, você estava endividado, como eu comentei, estava no negativo, né? Não é nem do zero para onde você está hoje. E nós vemos muito isso aqui no Brasil, né? Tem muitas pessoas endividadas, agora eu não sei o percentual certo, mas o percentual é bem alto, né, de brasileiros endividados. Então, pode ter alguém que está nos assistindo que está, às vezes, na mesma situação que você estava, né? E se você puder passar, então, para os ouvintes, qual o primeiro passo a dar quando se está endividado? Como que você começa a se organizar? Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu não sei por onde eu começo, não tem saída, não tenho o que fazer. Então, você passou por isso, né? Então, se você puder nos passar... Com Às certeza. vezes parece um buraco sem fim, mas ainda não chegou no petróleo. Né? Ainda É, não chegou no bem petróleo. Tem uma então. frase do exército que eu nunca vou esquecer. Nada é tão ruim que não possa piorar. É quase que a lei de Murphy. Talvez o primeiro passo seja perceber, né, que está Sim. acontecendo, né? É. Mas, E isso é interessante, né? Para até atualizar, até a última pesquisa feita, eram 81% dos brasileiros Olha só, estavam não tinha esse dado. endividados, tá? E desses 81%, 30% já estão inadimplentes, porque tem uma diferença entre ser endividado e ser inadimplente. Toda pessoa que contraiu um empréstimo, que comprou no cartão de crédito, que entrou no limite do banco, ou seja, assumiu um compromisso financeiro, ele já está endividado. Esse a gente chama que é o endividado nível 0, né? Que ele está endividado, mas ele está tudo em dia, tudo direitinho. Só que se ele não se atentar, né, não fazer uma reserva, não começar a pensar no futuro, não ter um olhar para além do presente, a qualquer imprevisto ele pode se tornar um inadimplente, entende? Então, todo mundo aqui nessa sala eu acredito que esteja endividado. Por quê? Eu tenho compra no cartão de crédito, você pode ter uma coisa que você está pagando, todo mundo aqui, quem está ouvindo, com certeza tem, porque é natural. Só que existem dívidas boas e existem dívidas ruins, né? Dependendo do tipo de dívida. Mas nesse caso, então, é um compromisso financeiro que está sendo quitado normalmente. E está tudo certo em relação a isso. Então, é se atentar para que isso não se transforme numa dívida mesmo, né? Resultando numa inadimplência. Se você, né, que está ouvindo aqui, está passando por essa situação, que está inadimplente, já está devendo e não está conseguindo pagar, né, o primeiro passo é você encarar isso. Porque geralmente as pessoas costumam esconder isso na gaveta. Só que não existe gaveta, gente. Vive como se aquilo não existisse. Não existisse. Isso está aqui, ó, tá aqui na nossa cabeça e está aqui dentro. E não tem coisa pior do que você se sentir devendo. Não tem coisa. Não sei se alguém aqui já sentiu, mas dever é ruim, é uma sensação ruim. Pelo menos para mim era uma sensação ruim. Quando você vai olhar o extrato do banco, você tem até medo de olhar o tamanho que essa dívida já está, porque ela aumenta todo dia. Né? O cartão de crédito, a bola de neve, coisa, né? É uma bola de neve do mal, digamos assim. Do mal. Né? Aquelas ligações dos bancos, né, para trazer essa obrigatoriedade de você pagar. Mas a primeira coisa é encarar. Quanto que eu estou devendo, onde eu estou devendo, para quem que eu estou devendo. Né? Então, encarando isso, você já começa a saber por onde começar, porque você não sabe o caminho que você vai seguir se você não está nem sabendo para onde você quer ir. Né? Então, enfrentar o problema, a gente fala assim, enfrentar o gigante, mas às vezes o gigante não é gigante, é você que está pequeno. Você está se apequenando mediante a situação. Então, quando você olha para onde você está devendo e, para além disso, faz o levantamento, olha só, a parte técnica, não existe receitinha mágica. A mágica vem depois. Por enquanto coloca no papel tudo isso, escreve, olha para essa dívida. Depois você olha o porquê que você contraiu essa dívida. Vai para além do número. Por que eu contraí essa dívida? No meu caso, por exemplo, era por conta de uma dependência emocional. Por que uma dependência emocional? Para não dizer não para algumas pessoas, eu acabava gastando mais do que eu deveria. Eu não precisava gastar. E são pessoas próximas. Porque geralmente essas dependências emocionais, elas são por pessoas próximas. Vai se endividar Família, para uma pessoa, amigo. família, amigo, esposa, filho, tudo. Né?
toda dívida real esconde uma dívida emocional. E se você não resolve isso, você nunca sai Você dessa... nunca sai, exatamente. dessa Então, no bolha. meu caso era isso. Outro caso era status. Pô, mas eu preciso dar um presente melhor. Eu fui convidado para ir para tal lugar, então eu preciso comprar. E são essas pequenas compras Vai somando, né? que você vai somando. Outra coisa que me endividou muito foi querer ter feito um financiamento de imóvel em construção num estado que eu tinha acabado de chegar, que eu nem conhecia, né? Claro que faltou muito conhecimento técnico aí, mas foi ainda uma questão mais emocional do que Agiu pela técnica. emoção na época. Por quê? Não, porque é meu sonho ter uma casa, porque é isso, é o sonho. Excelente, tenha esse sonho. Mas esse sonho pode revelar que talvez nem é o seu sonho. Talvez é o sonho de outra pessoa. Então, no meu caso, foi isso. Agora, tem gente que se endivida pelo mesmo motivo. Porque não sabe dizer não para o pai, para a mãe, para o irmão, para os amigos, para os filhos, entende? Tem gente que se endivida querendo aparecer, não, mas eu trabalho em tal lugar, se eu não aparecer desse jeito, o que vão falar de mim? Na verdade, é uma dependência emocional para com os outros, o medo do julgamento. Então, o medo do julgamento faz você tomar decisões. Então, você começa a olhar para essas suas dívidas e pergunta, o que aconteceu? Quem estava envolvido nesse momento em que eu decidi gastar para além do que eu estava gastando? Claro, tem gente que se endivida por conta de doença. Sim. Beleza, doença, ok. Por quê? Porque eu não posso ficar doente? Não, o erro não foi esse. O erro foi você não se prevenir em caso de uma doença. Ah, me endividei porque bati o carro, eu tive que consertar o carro de outra pessoa. Acidentes acontecem, sim, mas a prevenção do acidente é uma coisa. Agora, se precaver para com o acidente financeiramente é outra coisa, e nós vamos entrar nesses detalhes depois. Entende? Então, partiu desse passo, olhou a parte técnica, material dos números, olha a parte para além dos números. Tem um olhar para além daquilo que você está vendo. Aí você já começa, opa, então se eu começar a agir diferente, eu não vou aumentar a minha dívida. Se for em relação a uma pessoa, uma dependência, começa a estabelecer limites, por exemplo. Se é para pagar a dívida agora, claro, toda dívida tem que pagar, tá, gente? Tem que acabar com esse mito que dívida caduca. É verdade. Dívida não caduca, não existe dívida caducando. O que acontece é que após 5 anos você não pode ser processado judicialmente por conta dessa dívida, mas você precisa pagar, independente disso. Existem estratégias para você quitar a dívida pelo preço justo, de maneira adequada, sem que você seja prejudicado, que tenha a sua vida, né, a sua parte básica, né, ela seja cerceada, ela seja permitida. Então existe lei para isso, existe estratégia para isso. Existe dívida que eu chamo de bombinha, até fiz uma live esses dias, dívida bombinha, que é aquela que explodir, ela não vai causar tanto estrago. Bombinha, essa né? ideia é nova. Bombinha. Bombinha, aquela que você deve ali no bar, ali em outro lugar, né? Uma continha aqui, uma continha ali, que é mais para a pessoa, né? Tudo bem. Claro, não deixe de pagar pessoas, né? Precisa quitar. Depois tem a dívida bomba relógio, que é aquela que vai fazendo tic-tac, cartão de crédito, limite do banco. Essa daí é entende? puxada, hein? E até chegar a hora que ela explode, ela causa algum estrago. E tem a dívida bomba atômica, Atômica que é daí. aquela que vai tomar a sua casa, tomar o seu bem, tomar a sua joia ou tirar a sua vida. Ou as suas pernas, porque dever, existe uma pior dívida de toda, que é dever para agiota. Pra agiota. É verdade. Então, e é o maior número de clientes que a gente pega endividados estão devendo para agiotas. Nossa. Para vocês entenderem o nível de endividamento que estão as pessoas. Tá? Tem não cliente meu, mas teve clientes de amigos meus que tiraram a própria vida por conta de dívida de R$5.000. Nossa. Você acha que R$5.000 vale uma vida? Meu Deus. Entende? Então, é por isso que nós precisamos de educação financeira. E é por isso que eu ensino e ajudo pessoas para não precisarem passar pelo que eu passei. Você não precisa passar pela dor para você aprender. Você pode cortar caminho, pode seguir esse atalho. Muito bom. Top demais. A gente tem algumas... um pouco parecida a nossa história em relação a decisões, né? Se organizar para empreender, sair do serviço público, né? Que eu também era servidor, para empreender. Mas eu lembro que lá atrás, quando a gente tomou a decisão, porque tudo que hoje a gente hoje a gente tem uma empresa, nós trabalhamos nós dois em casal, nós estamos aqui realizando o sonho de ter o nosso podcast, que a gente já ouviu 700 horas de podcast
e a gente falou que um dia a gente ia ter. A gente se organizou e a gente conseguiu realizar os nossos sonhos, porque a gente teve um planejamento, né? Teve um planejamento de estudar, teve um planejamento financeiro. Mas lá antes da gente tomar essa decisão, lá uns 7 anos atrás, a gente tomou a decisão. A gente decidiu que a gente ia empreender. A gente percebeu que a gente precisaria se organizar financeiramente e estudar. A gente começou a se organizar financeiramente, gastávamos menos do que a gente ganhava, vivia lá com 50% do que a gente ganhava, o resto a gente investia, fez esse dinheiro multiplicar, estudamos e conseguimos realizar o nosso sonho. Mas lá atrás, no começo, o primeiro passo foi uma mudança de mentalidade. E por quê? Porque eu era concursado, ganhava bem, como você falou, né? Estabilidade, o salário caindo todo mês certinho, né? Tal de estabilidade. A Ariane tinha um emprego muito bom, ganhava mais do que eu, ganhava melhor do que eu. A gente estava bem, podia casar e ter uma vida legal pro resto da vida. Uma vida ok. Bem boa. Só que a gente vivia, eu até economizava alguma coisa, mas meio que assim, tipo, vivia. Não tinha um objetivo, né? Não tinha planejamento. Não. Tipo assim, a gente ia casar, beleza, vamos casar um dia. Sabe? Era tudo assim. E o que aconteceu? No nosso caso, a gente fez um curso de basicamente de autoconhecimento. Foi 1 ano de curso. E nós dois fizemos juntos, a gente estava namorando na época. E eu percebo assim que muita coisa mudou. Não mudou em relação ao dinheiro naquele momento, mas fez a gente ligar aquela estrelinha assim, pá, eu acho que eu posso mais da minha vida. Eu acho que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Estou muito bem, sou muito grato, tá tudo legal. Mas dá pra gente fazer mais. E a gente fez junto o curso, então a gente conversou sobre isso. E a partir desse momento, assim, ficou por isso. E a Ariane começou a assistir umas lives. E aí, foi na época que... Joel J, Thiago Negro. 5 horas da manhã, live. E aí eu comecei a escutar uns podcasts do Flávio Augusto, falava sobre empreendedorismo. E aí o Thiago Negro falando sobre dinheiro, o Joel J sobre crescimento, performance, alta performance. E aquele negócio, eu falei assim, caramba, tem gente que faz isso daí, que legal isso daí, né? Que massa. Tipo assim, você buscar todo o seu potencial e evoluir. E aí foi nesse momento, nessa época aí que eu li Pai Rico, Pai Pobre. Começamos a ler livros também, que a gente não começou a tinha ler, esse costume coisa de que ler. a gente não fazia. Segredos da Mente Milionária. Então, assim, são livros que Livro de despertam. cabeceira, né? É, bem isso. Milagre da Manhã também. Né? Milagre da Manhã. Então a gente leu um monte de livro. E pra nós, as lives, que nem eu falei, a gente escutou. Eu escutei tranquilamente mais de 700 horas de podcast entre Thiago Negro, Bruno Perini, Geração de Valor. E isso fez a gente virar a chavinha, mas não é de uma hora para outra. Não, foi tempo. Foi tempo. Mas eu tenho certeza que foi essa virada de chave lá atrás, entender que o dinheiro não é... A gente não precisava viver trabalhando pelo dinheiro, que a gente poderia se organizar e fazer o dinheiro trabalhar pra gente no futuro e tal. E foi essa mudança de chave lá atrás que fez tudo acontecer hoje. E a gente é só o começo, a gente tá só no começo, tem muita coisa para acontecer ainda, que vocês vão acompanhar, né? É só o Amém, começo. Senhor. Sim. Mas eram crenças limitantes, né? E no seu entendimento, quais são as principais crenças limitantes, assim, que limitam as pessoas em relação ao dinheiro? Em relação ao dinheiro, eu tenho uma ferramenta que eu aplico nas minhas mentorias e quando eu comecei, ela tinha 40 crenças, né? Eu me baseei no livro O Segredo da Mente Milionária, que ele legal. traz essa performance do Tim Harvicker. E dentro desse processo, eu criei uma ferramenta e hoje tem 102 crenças. Nossa. Que são de clientes que quando a gente faz essa ferramenta, eles trazem alguma nova que não está lá. Então, para você ter ideia, 102, né? Claro que algumas são variantes, mas, né, no final acaba se resumindo na mesma, né? Mas as principais, né? Olha, já são 102 diferentes. Se eu for trazer, é muita coisa. né, é muita coisa. Mas a que mais aparece, e não tem como, né, tirar, porque vem de uma construção, principalmente da nossa criação, principalmente religiosa, né, é que quem é rico não vai para o céu. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar menos espiritualizado. O dinheiro é sujo. Quem dinheiro é tem a raiz muito de todo dinheiro, mal. o dinheiro é a raiz de todo mal. Essa é a campeã em todas Pega as ali pessoas. uma frasezinha, né, e transforma Exatamente. em... Essa daí é a campeã. Dinheiro é a raiz de todo mal, é a campeã.
O dinheiro corrompe o homem, entende? O dinheiro torna a pessoa mau caráter. Engraçado que eles culpam o dinheiro, sendo que isso é o próprio comportamento humano. Humano, verdade. Entende? Né? O dinheiro ele potencializa aquilo que a pessoa já desempenha. Só que quando ela tem pouco dinheiro, ela causa menos maldade. Com mais dinheiro, ela causa mais. Agora, e se ela for uma pessoa boa? Com mais potencializar dinheiro, também. ela aumenta a sua benevolência. Com menos dinheiro, ela ajuda pouco, tá? Mas, por exemplo... Mas também tem aquelas que são repetições que colocaram na nossa cabeça quando nós éramos crianças. Existe, né? Nós somos uma esponja aí até os 7 anos de idade. Mas principal, quando vem relacionada às coisas da criação, né? Para de fazer isso, você não é bom o suficiente para fazer isso. E isso também, a gente leva isso para a nossa vida adulta. Você não é bom para fazer isso. Essa voz ecoa na cabeça das pessoas. Só que elas colocam isso em todos os desafios que elas encontram ou naquelas decisões que elas gostariam de tomar para fazer algo diferente. Quando ela começa a fazer e não dá certo, porque as coisas são assim. Elas podem dar certo como podem não dar. Geralmente E não geralmente vai dar certo quando primeiro. você está quando você tá começando, a chance de dar errado pode ser um pouquinho maior. E é quando aí vem a ecoa, tá vendo? Por isso que eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. É uma crença que a gente estava falando de dinheiro, mas é para tudo, ela acaba. Aí a gente faz o mix, não sou bom o suficiente para ter muito dinheiro. Quem é você para ter dinheiro? Quem é você? Você não nasceu de família rica. Milionário? Como que milionário você? Ou você nasce em berço de ouro ou você casa. Senão, Outra não. crença. Pra Senão, mim, assim, não tem outra opção. Para mim é difícil ser rico porque eu nasci em berço de ouro. Vai ver os comentários dos vídeos que a gente posta falando de prosperidade, sobre querer ter mais, sobre mais dinheiro. Eu falo sobre isso no Instagram, no TikTok, no YouTube. Daqui a pouco vou passar um caminhão de som falando sobre isso. Sério, gente. Verdade. E o que mais as pessoas vão lá e comentam? É fácil dizer, é só nascer em berço de ouro. É bem isso. Entende? Mas é uma crença. Nota que a pessoa ela limita o crescimento dela com base na sua ancestralidade. Na verdade, ela está culpando os pais dela por não ter dinheiro. E quem culpa os pais não prospera. A mãe é símbolo de prosperidade e multiplicação. O pai é símbolo de força e geração com dinheiro. Quem tem problema com o pai tem problema de ganhar dinheiro. Quem tem problema com mãe tem problema de multiplicar dinheiro. É só você olhar os relacionamentos com os pais, você vai ver se a pessoa está prosperando ou não. Entende? Por quê? Porque as crenças vêm dos nossos ensinamentos, como nós somos ensinados. Significa que eles são culpados? Não, eles fizeram o melhor que eles puderam. Com as ferramentas que eles tinham. Entende? Então essas crenças elas vêm. Então dinheiro, a raiz de todo mal, quem é rico não vai para o céu, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico. Tudo isso é crença. Adriano, significa que a religião é ruim? Não. A interpretação do que foi dito que é ruim é uma coisa completamente diferente. Que em muitos versículos, né? Muito. Que até agora abrindo um gancho aí sobre o livro que você é coautor, que eu estou lendo, inclusive, maravilhoso, né? Deus quer que você prospere. Então, fala lá sobre os versículos da Bíblia. E eu até li, ai gente, grávida esquece. Mas uma das coautoras colocou lá quantos versículos na Bíblia que falava sobre dinheiro. Mas era algo assim, acho que eram uns 300 ou 400 versículos. Mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? E as pessoas pegam uma frase ali, que claro, solta, exatamente, não lê o que, né, foi escrito antes e nem depois, e traz essa interpretação e vai passando de geração em geração, né? Sim, exatamente. E aí há uma construção da falta de prosperidade quando você faz isso. Porque você limita o crescimento de qualquer pessoa. Aí tem aqueles que rompem essa bolha. Aí quando você vai ver, mas fulano é a ovelha negra da família. Mas por quê? Porque ele saiu de casa quando era muito jovem. Onde ele está agora? Tá morando em tal lugar. Quem que é mais bem sucedido? Provavelmente ele. Provavelmente ele. Entende? Não significa que família é ruim de maneira nenhuma, mas nós precisamos colocar limite até nos nossos familiares porque eles influenciam. Mas não é por maldade, é porque eles só sabem fazer desse jeito, foram ensinados desse jeito. Vai passando, então, né? Quem tem consciência precisa ter mais paciência. Você disse que você virou a chave e a chave vira todo dia.
Hoje vira uma, amanhã vira outra. Bem isso. E é uma constante mudança. Existe uma frase que não é do Einstein, mas colocam, né, para o Einstein, até esqueci o nome do autor, mas quando você abre a sua mente para uma nova experiência, ela jamais retorna para o tamanho original. Tá? É sobre isso, você quer saber mais. Para você ter ideia, minha virada de chave foi com o meu primeiro mentor, que foi o Ítalo Marcilli. Não sei se vocês conhecem ele. Ah, sim. Em 2018, quando ele falou para mim assim, para de encher o saco e reclamar. Você que é responsável pela sua vida, para de ficar falando que os outros é culpado. Cara, isso se autorresponsabiliza. Isso mudou a minha vida. Falei, pô, mas será que eu tô fazendo isso? Na hora que eu fui ver, sim, eu estava fazendo isso. Eu era a típica pessoa que ia lá e reclamava no post dos outros que eu não nasci em berço de ouro. Entende? Na hora que eu tirei essa responsabilidade dos outros, porque se você coloca a culpa no outro, você está dando a chave do seu carro, da sua vida, para o outro dirigir. Você não tem e não faz controle da nada, e sua não vida. age, né? E não age, porque é muito fácil eleger culpado, porque eleger o culpado te coloca na posição de vítima. E a vítima não faz nada, ela só é vítima. Entende? Então você vai mudando essas percepções e você começa a agir. E quando você muda o seu comportamento, você muda tudo ao seu redor. Na verdade, você muda o seu pensamento, seu sentimento, as suas ações, o que você atrai e os resultados que você tem. É essa a mudança. A primeira mudança vem de dentro. Por isso que você mudou depois de autoconhecimento, você mudou depois de autoconhecimento, eu mudei depois de autoconhecimento, porque conhecimento é poder. Autoconhecimento é empoderamento. Você começa a ter mais poder, porque você começa a ter mais decisões na sua vida. Você quer crescer? Tome decisões. Muito bom. Faz muito sentido o que você falou, porque se eu olho para trás, parece que até ali eu ia meio que no automático. Parece que eu não tinha... Não fazia as coisas sem não pensar. estava dominando a minha vida. Agora eu sei onde eu quero chegar. A gente colocou um objetivo. A gente chegou nesse objetivo. A gente colocou outro objetivo. E agora a gente sabe para onde a gente quer ir. Isso é muito legal. A gente sabe que, lógico que tem os percalços, E quando erra, Sem você dúvida. começa de novo. Ou É bem refaz, isso. ou toma outra rota. Porque a gente sabe para onde que quer ir. Exato. A gente sabe para onde tá indo, né? Não é igual a Alice. Exato. Qualquer caminho serve, Qualquer né? caminho serve. E em relação à trajetória, né? Você teve uma trajetória um pouco incomum, né? De sair de professor universitário para empreender como consultor financeiro. A gente sabe que quem entra no mundo do concurso, pelo menos para mim foi isso, eu entrei por conta da estabilidade. Porque eu aprendi que ter estabilidade é bom. Outra crença limitante. Que estabilidade não existe. Estabilidade não existe. O Adriano foi visitar a nossa sala hoje, tem lá bem grandão Em cima na da janela. janela. Estabilidade não existe. E então, assim, é uma trajetória bem incomum. O que te levou a tomar essa decisão, a quebrar essa corrente? Cara, é interessante você falar isso, e está muito ligado com essa frase que está escrita lá. E é uma frase que é interessante porque eu sempre repito ela. Estabilidade não existe. Ou você está crescendo ou você está caindo. É bem Só isso. existem esses dois caminhos. Ou você está crescendo ou você está caindo. Se você acha que você está estável, você está emburrecendo. Essa é a realidade. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu tenho 42 anos, estou no topo da minha carreira como professor universitário, tem só mais um nível para eu alcançar o topo da minha carreira. E eu vou ter que trabalhar mais 30 anos, praticamente no mesmo lugar, Nossa. fazendo as mesmas coisas, Meu Deus do céu, dá até um sem arrepio. ter Chega a me aumento doer. nenhum, só dependendo do que o governo me dá. Quando eu olhei isso, para algumas pessoas, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. E eu posso dizer assim, isso foi o que eu quis um dia. Hoje não é mais o que eu quero. Já foi um sonho, né? Já foi um sonho. Eu deixo outra pessoa conquistar esse sonho agora. Então essa vaga tá para essa pessoa conquistar esse sonho, mas não é mais o meu sonho. Então quando eu olhei isso, eu não vi como uma perspectiva, eu vi como uma sentença de imutabilidade. E eu, uma pessoa que, como eu disse, eu trabalhei 2 anos sendo consultor financeiro, mentor de finanças e mentor comportamental, na verdade, que o resultado se dá no financeiro. Como que eu vou olhar para isso e falar, isso é o que eu quero? Sendo que eu falo, ou você está crescendo ou você está caindo, estabilidade não existe. É quase que um paradoxo, entende? E para além disso, tem outra coisa que eu coloco dentro das minhas formações e das mentorias, é que você vai ser influenciado pelo ambiente que você está.
Você influencia o ambiente, mas você também é influenciado. Então, se você está num lugar que você é o mais inteligente, saia desse lugar e vai para uma mesa onde você é o menos inteligente, onde você é o que sabe menos, porque daí você tem certeza que você vai crescer e vai aprender alguma coisa. Não que lá eu era o mais inteligente, mas lá não tinha mais para onde ir. Não importa se eu trabalhasse 1, 2, 3, 10, 50 horas, eu ia estar do mesmo tamanho. Então, para mim foi algo muito mais de qual é a minha perspectiva de crescimento do que qual que é a minha perspectiva de ganho, porque o ganho eu já sabia. Entende? Estava garantido pelo Estava estado. garantido pela estabilidade. Mas é aquilo também, né? Mas é aquilo também. Significa que é ruim? Não, não era ruim. Eu poderia ter ficado lá, poderia estar fazendo as duas coisas, mas daí eu estaria indo contra algo que eu acredito. Eu vou chegar numa universidade e falar sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, sobre mudança de paradigma, sobre o ensino brasileiro estar jogado às traças? Isso eles só falam no palanque, porque lá dentro eles adoram o que está lá. Porque é isso que eles querem, se perpetuar nesse meio. Eu não quero me perpetuar nesse meio. Então, quem está incomodado, que saia. É. Entende? Então, para mim foi muito fácil essa decisão. Decidir. Agora, o agir que foi a situação. Você sabia que era isso que você queria. Exatamente. Mas você tomar a decisão ali, realmente agir, né? Colocar em prática foi, e teve muita resistência, não só da minha parte, como do próprio universo, digamos assim, ao redor. Parece que começa a acontecer um monte de coisa, né? Começa a acontecer, batem no carro, coisa acaba quebra, o gás. o processo coisa, o dinheiro desaparece, entre aspas, Sim. né? Mas é isso. Por quê? Porque existe uma resistência, né, da minha própria permissão de crescer. Porque nós somos muito relacionados a essa permissão. Então as coisas começam a acontecer. Por quê? Para facilitar a minha decisão. Eu tinha 2 decisões, sair ou ficar. Pô, se o carro bate, se a pessoa fica doente, se a coisa quebra, se o dinheiro, se a venda cai, qual decisão é mais fácil, sair ou ficar? É bem isso. Ficar. O corpo Então, quer ou lutar ou fugir. É a vida e batendo quer fugir, em na você. verdade. Exatamente. É onde você precisa sustentar a sua decisão e partir para ação. Claro, essa é a parte da mentalidade, do comportamento e tudo mais. E depois tem a parte da técnica. Como sair dali? Existe planejamento, existe investimento. Você pode construir a sua liberdade, né, de maneira estratégica. Mas só uma não vai ser suficiente. Por isso que parte técnica, emocional, comportamental, tudo isso precisa estar em conjunto. Senão você quebra a cara em qualquer decisão. Porque você vai apoiado por uma estratégia e você não vai seguir essa estratégia por conta da parte emocional. Cara, muito legal, porque foi exatamente o que aconteceu com a gente. Por isso, eu não me chamo de bruxo das finanças, mas o alquimista também tem essa questão. Também tem, a gente já se olhou, né? Cara, foi muito legal. Então, aconteceu quando a Ariane ia sair. A gente ficou 7 anos se organizando financeiramente, mentalmente. A gente sabia o que a gente ia fazer, tudo certinho. Na hora de tomar a decisão, parece que começa a dar tudo. Parece que o universo conspira. Até questão de ficar doente, tudo que ele falou, né? A gente tava, pra resumir, né? A Ariane saiu, enfim, a gente abriu a empresa. 1 ano, a empresa indo muito bem. Deu um mês assim, nossa, muito Explodiu. bom. Deu outro mês, muito bom. Deu um terceiro mês, nossa, muito bom. E aí a Ariane, cansada, precisava contratar alguém. Vamos contratar, não vamos contratar. A gente se olhou, os investimentos bombando que a gente estava. Sabe, venda muito bom, 3 meses seguidos. Investimentos só crescendo, 3 meses seguidos. A nossa reserva estava muito boa. A gente se olhou e falou assim... É agora. É agora. É agora. Isso em abril. É agora. Vou sair. Beleza, tomei a decisão tomada, não voltamos mais atrás. Isso foi uma coisa que a gente colocou na nossa vida. A gente aprendeu com o Joel J. Decisão tomada, não volta mais atrás. E acabou. A gente fez isso quando foi casar. Casamento marcado, não importa o que acontecer. Tá marcado. Deu pandemia casar. 3 vezes, remarcamos o casamento, mas casamos. Vamos casar, enfim. Então a gente tomou a decisão tomada. Eu tinha férias para tirar em junho. Em junho. Tinha férias para tirar em junho. O que aconteceu? Isso em abril. Em maio as vendas diminuíram. Eu comecei a ficar doente. A Ariane começou a ficar doente. Em junho eu saí de férias, as vendas diminuíram, eu fiquei doente. E aí, final de julho, eu ia voltar e ia pedir as contas. Parece que dá tudo errado. E aí, os investimentos começaram a cair. Eu falei, caramba! E agora? Mas a gente sustentou a decisão e tomou a decisão. Por quê? Mesmo Igual doente. Você falou.
Porque lá atrás a gente já tinha estruturado, mentalmente a gente já estava preparado. Sim. Aconteceu um monte de coisa, mas a gente se olhou e falou, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Por que a gente tomou essa decisão? Foi muito pensado? Foi muito pensado. Foi organizado? Foi. Então, É pronto. racional? É. Então esquece emocional e vamos embora. Então deu certo para nós também, foi muito legal. E muito olha que parecido. interessante, né? Dentro dos pilares que eu acabo trabalhando, um deles é o relacional, né? O técnico, emocional, comportamental, relacional e o energético. Dentro do relacional é onde você vê nitidamente essas coisas acontecendo. Porque a pessoa quer o meu mal? Não, mas é porque acontece alguma coisa com ela e é você que dá uma prioridade a ela porque você está preferindo dar essa prioridade para ela e não para você. No seu caso, não sei se teve mãe doente, pai doente, sobrinho ou qualquer coisa que aconteceu. Agora, tem gente que decide alguma coisa e é a mãe que fica doente. Acontece alguma Não, foi coisa, é o nós primo dois. que É, fica nós dois doente. mesmo Foi a Ariane ficamos. ficou doente, Entende? depois eu. Mas É. olha que, no caso de vocês ainda é uma relação, vocês estão em uma relação, então é natural que o que aconteça com você vai influenciar nas decisões dela. E A gente ficou doente vice-versa. junto ainda, né? Entende? Mas percebam, Viajando ó, doente e junto. percebam uma coisa. Vocês estão querendo os mesmos objetivos. Já imaginou se fossem objetivos diferentes? Nossa Senhora. Você não teria tomado essa Ia ser decisão. uma se os guerra obje- interna, né? Exatamente. Aí a doença dela ia ser exatamente O contrário, pra me puxar. para te puxar, exatamente, entende? Então, como vocês estão com objetivos alinhados e querem as mesmas coisas, então a decisão ela se torna mais fácil de ser sustentada, porque as coisas vão continuar acontecendo. Entende? Para você quebrar um padrão de comportamento, porque é o pilar comportamental que diz isso. Qual o padrão de comportamento? De querer uma coisa e desistir no meio do caminho, por exemplo. Ou de querer alguma coisa, acontecer algo e eu desistir por conta dessa outra pessoa, onde você vai conectando uma coisa à outra. Por isso que os casais, eles acabam tendo... Quando vem me procurar, Adriana, eu tô com um problema financeiro. Tudo bem, como que tá o seu relacionamento? Ah, Adriana, tá pior que o financeiro. Então tá Vixe Maria, explicado daí por que pronto. o financeiro tá indo ruim. Entende? Quem não tem um bom relacionamento, as finanças também não estarão boas, porque a maneira com que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Entende? E se o casal não está alinhado para falar sobre finanças, o que mais que ele não está alinhado para falar? O que ele está deixando de ouvir ou deixando de falar? O que ela está deixando de ouvir ou deixando de falar? E como que as decisões dela ou dele estão impactando nesses resultados. Por isso que tudo está conectado. Tem gente que vem buscar um suporte financeiro, sai quase com o divórcio assinado. Vixe. Mas não é isso. Na verdade, ele entende que o comportamento é que está errado, que dá para mudar. O divórcio é a última coisa. Nunca aconteceu. Por quê? Porque as pessoas acham que o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro ele é consequência de todas as decisões que você toma no meio do caminho. Entende? Muito bom. Por isso que existe essa correlação. Muito bom. E agora falando sobre liberdade financeira, que é o tema aqui, né, do nosso podcast. Vamos começar com o podcast. Vamos começar o podcast. Vamos começar, Não, mas é que por eu quero favor. focar bem agora na parte da liberdade financeira. Por quê? Eu e o Lucas, quando a gente começou a empreender, a gente tem os nossos pilares também, né, de liberdade. Então, na verdade, a gente quis empreender por quê? Porque a gente queria liberdade de tempo, geográfica e liberdade financeira. Então, a liberdade de tempo. Hoje estou grávida, né? Então, na época, a gente já queria ser pais e tal, antes de abrir a empresa. E a gente queria ter liberdade de tempo. Porque hoje, quando você é CLT, acaba que você fica limitado, né? Ela tem que entrar às 8, eu tinha que entrar às 8 e sair às 5. O Lucas também. Então, às vezes, o nosso filho vai estar doente. Vou poder ficar com ele de manhã em casa? Vou poder, enfim. Então, a gente pensou em abrir uma empresa que desse essas liberdades para nós. Então, uma das liberdades, liberdade de tempo. Então, hoje a gente fala, né, que atende 24 horas, mas é aquilo. Às vezes, a gente tem que atender um cliente de madrugada. Eu falo que geralmente são os médicos, né, que a gente atende de madrugada. Mas também, se algum dia a gente não quiser ou não precisar trabalhar de manhã, eu não trabalho. Então, a nossa empresa nessa parte muito boa. A liberdade geográfica, também, né? Hoje a gente consegue atender de qualquer lugar do mundo. É só preciso ter o computador e uma internet que a gente consegue. Então, com a nossa empresa, a gente consegue isso. E eu falo que nós estamos em busca da liberdade financeira. Então, a gente tem bem claro, assim, essas 3 liberdades. E quando a gente começou a empreender, apareceram muitas oportunidades. Até falei sobre isso hoje no Instagram e até a gente conversou ontem quando a gente foi jantar, né? Que apareceram oportunidades que era pra gente estar ganhando muito mais do que o que a gente está ganhando hoje. Só que a gente perderia a nossa liberdade. Ou seria a liberdade de tempo ou a liberdade geográfica. Iria atingir a liberdade financeira antes?
tudo bem, mas ia mexer nas outras. Então, para nós, a liberdade, ela é inegociável. Então, se algo vai mexer na nossa liberdade, a gente simplesmente fala não. E é mais fácil, né, de falar não quando a gente tem isso alinhado. Mas o que eu gostaria de saber de você, Adriano? Na sua opinião, o que é a liberdade financeira? Porque muitas pessoas ouvem falar, né? Ah, liberdade financeira daqui, liberdade financeira dali, mas às vezes não sabe o que isso significa. Às vezes vai ser com essa tua resposta que a pessoa vai ter uma virada de chave, é isso que eu quero pra minha vida. Porque às vezes é igual o Lucas falou, né? A gente vai vivendo naquele modo automático, não tem objetivo nenhum na vida. Chega lá na frente, eu vou me aposentar com um salário X e vou ter que viver com isso, é esse o meu futuro, e não vê outro objetivo de vida, enfim. Então, se você puder passar para os ouvintes a tua visão sobre o que é a liberdade financeira. Com certeza, eu vou dizer, como você disse, a minha visão. Isso! Né? É o que faz sentido para mim, né? Sim. Existem várias definições, sim, de liberdade financeira. E antes de falar o que eu considero como liberdade financeira, é interessante saber que você começa a construir a sua liberdade financeira nessa frase que você disse anteriormente. Nós temos clareza do que queremos. Você só vai começar a construir a sua liberdade quando você tiver clareza do que você quer. Porque quando você tem clareza sobre isso, as decisões elas se tornam mais fáceis. Foi a palavra que você usou. Entende? É sim ou Porque sim você ou não, definiu, pronto. eu não abro mão. Isso é limite. Isso é limite até para aquilo que você quer. Existe limite nas relações, existe limite naquilo que eu tolero. Então, o limite não toca na minha liberdade geográfica, não toca na minha liberdade de tempo. Porque o dinheiro, para mim, ele é importante também, mas ele não pode ser mais do que as outras liberdades. Ele vai chegar. Exatamente. Quando vocês definiram isso, fica mais fácil as decisões. Tem gente que quer tomar decisão sem clareza e quebra a cara. E aí diz que o problema foi a decisão. Não, o problema foi que você não tinha clareza nem do que você queria. E vai ser muito bom entender o que é liberdade financeira até para construir essa liberdade. O que eu acredito como sendo liberdade financeira, assim como você disse da liberdade geográfica, liberdade de tempo, e é interessante porque você vai de acordo com o que você disse. Isso daqui eu ia ganhar mais, mas eu não quero. Porque liberdade financeira é o seguinte, liberdade financeira é você não precisar fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Arrepiou, hein? E nem Essa deixar de fazer alguma coisa pela falta dele. Essa é a verdadeira liberdade financeira. Não precisar fazer qualquer coisa pelo dinheiro e não deixar de fazer alguma coisa pela falta dele. Se você pode escolher, não vou trabalhar aqui, você tem liberdade financeira, mesmo se você fosse ganhar mais. Se você sai, eu quero comer isso daqui, quero viajar, não sei para onde, e eu vou fazer, você está livre financeiramente. Pode ser que você consiga isso com R$5.000. Pode ser que você consiga isso com 10 mil. Pode ser que você consiga isso com R$1 milhão. Cada pessoa vai ter um momento em que ela vai poder dizer essa frase sobre liberdade financeira. Por isso que muda para cada um. Tem gente que ganha 5 mil e para ele está excelente, está ótimo. Tem gente que ganha 2 e diz que está bom, está tudo certo. Tem gente que ganha 500 mil e fala eu quero mais, está tudo certo também. E tem gente que tem muito, muito dinheiro, mas não é livre financeiramente. Não é livre financeiramente. Fica, às vezes, preso a algum trabalho que não gosta por conta de dinheiro, mesmo tendo muito. Mas né? é exatamente isso. Olha só, quando você deixa de fazer ou quando você faz qualquer coisa só pelo dinheiro, você não queria estar ali. Você não queria estar fazendo. E você está fazendo só pelo dinheiro. Isso tem um nome do Brasil. Quando você se dá algo que você não quer, que nem deveria só pelo dinheiro. Mereço. Sabe qual que é esse nome? Ah. Prostituição. Olha só. É se prostituir pelo dinheiro. Você não queria estar ali. É doloroso para você. É difícil para você. Mas você está ali pelo dinheiro. Você quer uma vida pior do que essa? Verdade. Entende? Quantas pessoas estão com burnout? Tantas pessoas estão cansadas, estão em um ambiente de trabalho tóxico, estão fazendo coisas que não querem só porque elas acreditam que é só ali que tem dinheiro para ela. A pessoa que faz isso, ela nunca vai ser livre.
até o momento que ela falar, eu não quero estar aqui. E ela nem precisa de dinheiro para isso, ela precisa só de decisão de não querer mais estar ali, para buscar outra alternativa. E quando a gente fala de dinheiro, para poder fazer qualquer coisa, ou não deixar de fazer qualquer coisa pela falta dele, aí é o sonho da pessoa. Quero entrar num restaurante e olhar o cardápio pelo valor ou pelo nome do prato, por exemplo. Se você ainda olha o preço, você não é livre financeiramente. Mas, Adriana, e se eu for num botequinho que tudo custa R$50? Então, beleza, compra só pelo nome. Se essa for a sua expectativa, Se tá para ótimo. isso, né? Se é o que você quer. Tá ótimo, tá tudo certinho. certo. Agora, se você quer que o prato mínimo é R$1.000, é outro tipo de liberdade financeira. Por isso que não existe certo ou errado em tanto de dinheiro que a pessoa quer ter ou tem. Porque o que ela vive é aquilo que ela escolheu, aquilo que ela está preferindo, é aquilo que ela está merecendo naquele momento. Porque nada vem se você não preferir aquilo. Porque se você não preferisse, você não estaria ali aceitando essa condição. Muito bom. Você falou de tomar a decisão, né? Quando você tomou a decisão, você já tá... Você tem a clareza e tomou a decisão. Ah, não quero mais isso pra mim. Isso já é... né? Já é uma decisão, né? Que pode mudar a sua vida e tal. Eu lembro que quando a gente tomou a decisão, a gente passou por... Porque a gente tem conversa com amigos, né? Conversa com familiares. E todo mundo... Eu sou bom nisso. Eu acho que todo mundo é em resolver o problema dos outros, né? Todo mundo é bom em resolver o problema dos outros. Um amigo meu falou esses dias. Impressionante como a gente é bom em resolver o problema dos outros, né? Então a gente escutou um monte de coisa, né? Eu tava lembrando que quando a gente tomou a decisão, eu morava em Guaraniaçu ainda, e eu tinha um Cruze vermelho, coisa mais linda, que era um sonho, sempre quis ter. Carro, né? Hatch e tal, solteiro, tava namorando, né? Mas não era casado ainda, tinha um carro bonito e tal, e aí era o que eu queria ter, né? E aí um amigo meu, eu lembro, eu falando pra ele que eu vinha de ônibus pra Cascavel. Por quê? Porque eu já tava começando a economizar, a gente já tinha tomado a decisão de casar, eu já tava guardando dinheiro, porque a gente decidiu que a gente ia casar com o casamento pago, e a gente não ia falar nem pra ninguém, a gente só ia convidar os nossos pais quando já tivesse tudo pago, e falar pra eles, ó, tanto que a gente falou assim, ó, 5 convites ou 10? Era 10 cada um. 10 convites pra cada um, mas você não vai convidar a tua pessoa? Você tem teu convite, pode convidar quem você quiser, por quê? Que a gente não queria depender dos outros, enfim, então foi uma decisão, a gente tomou várias decisões, né, e relacionadas a essa liberdade, poder levar quem a gente queria pro casamento, fazer da maneira que a gente quisesse, e teve decisões como essa, por exemplo, de deixar meu carro na garagem, que era um carro legal, um carro bonito, para ir de ônibus, para vir de ônibus para Cascavel. E tem amigos meus que falam assim, cara, para de ser mão de vaca, deixa de ser mão de vaca, como é que você fica fazendo isso? Só um exemplo. Outra coisa, cara, como é que vocês não compraram uma casa ainda? Vocês estão casados. Cara, compra uma casa. Nossa, cara, troca de carro, ó, tem um carro massa aqui, tal, barato. O que a gente fez? E a clareza ajudou a gente nesse momento. Porque é muito... Às vezes as pessoas vão, que nem você falou, pelo embalo, às vezes tem alguma fraqueza emocional. E como a gente tinha essa clareza, facilitou. A gente também tem essas fraquezas. Sim, normal. Sim. Emocionais. Natural, a gente tem. aham. Só que o que facilitou? Ter essa clareza. Então, por que a gente conseguiu... Por que eu consegui sair do emprego que eu ganhava bem, tinha estabilidade, e a Ariane conseguiu fazer o mesmo? Porque a gente não tinha zero dívida. E ainda hoje, né, graças a Deus, zero Tudo dívida. certo. E a gente montou uma baita de uma reserva. Por quê? Porque quando a Ariane trabalhava no banco, você falou de burnout. Ela adorava trabalhar no banco, era um negócio que era muito bom. Só que chegou uma época que ela teve princípio de burnout. Teve que ficar uma semana em casa. Nossa. Não Não foi 3 dias que eu conseguia, fiquei. chorando, não conseguia conversar com as pessoas. Tava com princípio de burnout. E um dos medos, quando a gente foi abrir a empresa, e aí na hora dela sair, ela teve esse medo, foi que, poxa, eu vou sair, vou ter que... Se eu não vender? A renda dela era maior que a minha. E se eu não vender, nós vamos ficar pobres? Como é que nós vamos fazer? Vamos passar fome? Vamos passar Eu fome. morria de medo de passar fome. Passar fome. Ela teve uma infância, né, mais pobre, mais simples. Então ela tinha muito medo disso. E a gente só conseguiu tomar a decisão porque lá atrás a gente não escutou essas pessoas. E a gente não tinha dívida. Por quê? Se simplesmente nós tivesse comprado uma casa, Né? eu ia ter que pegar toda a minha reserva para dar uma entrada e ia ficar com uma dívida. Como que eu vou sair
do meu emprego Sim. para baixar minha renda Fora que a para mais da parcela metade. ficaria enorme. A gente fez até o cálculo, né? Na época, a parcela ficaria Baixar nossa renda para mais da metade e ainda com uma assumir uma parcela e abrir uma empresa. Simplesmente a gente ia ficar pro resto da vida como, né, se prostituindo no emprego que a gente talvez não queria ficar pro resto da vida. Exato. Que quando você falou de falta de perspectiva, eu me lembrei na hora, que era o que me assustava, me assombrava de pensar em ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa e com o mesmo salário. Eu adorava o que eu fazia, sério, assim, nossa, eu era muito adorava feliz, dar aula também, muito adoro, feliz. sou professor ainda. Sim. Só que ficar o resto da vida, né, Sem perspectiva de sem aumento. crescimento, Sim, isso me assustava. exatamente. E se a gente tivesse uma dívida, a gente não teria conseguido tomar essa decisão. Uma coisa interessante, só um parênteses até, né, assim, não sei se é um parênteses pequeno ou um grande, mas enfim, quando você disse, né, a gente tinha clareza e para tomar as decisões por conta da fraqueza emocional. Lembra do ambiente, as relações como elas influenciam? Se você tivesse ouvido essas pessoas, você teria mais dificuldade de alcançar aquilo que você deseja. Não, olha esse carro, olha essa casa, para que vir de ônibus, seu mão de vaca? Tem gente que vive a vida dela com base na opinião dos outros. Não existe dependência emocional maior do que essa. Porque dela não consegue prosperar por conta dos comentários. As vozes que vêm na cabeça dela faz ela tomar decisões, por exemplo, igual o oposto do que você tomou. A clareza, ela não vai evitar que você tenha os momentos de desafio, mas ela vai auxiliar você a tomar a decisão correta. Por quê? Com clareza você sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E o que a Ariane disse do medo de não ter dinheiro é um medo recorrente. Todas as pessoas que me procuram têm medo de ficar sem dinheiro. E, aliás, isso é um medo, acho que, de todo mundo. E o que separa, então, se todo mundo é igual, todo mundo tem medo, por que alguns fazem e outros não? Porque uns pegam esse medo e perguntam para ele, o que você está querendo me dizer? Eu tenho uma ferramenta que é exatamente sobre isso. O que esse medo está querendo me dizer? Quem que alimenta esse medo? Esse medo é meu ou é de outra pessoa? Se o pior acontecer, o que eu posso fazer? Quais são os riscos? Que de pior pode acontecer, né? E o que eu posso fazer para mitigar os danos caso o pior aconteça? É planejamento. Se você for olhar, é planejamento. Planejamento, exatamente. E depois, quais são as ações que eu preciso tomar para que eu consiga isso daqui, para que se caso o pior aconteça, eu fique bem. Vocês falaram, qual que é o meu medo? Ficar sem dinheiro, ponto. O que eu tenho que... Para esse medo não existir, o que tem que acontecer? Eu tenho que vender, ou eu tenho que ter dinheiro. Quando você pergunta para o medo, ele te dá opções. Verdade. Entende? Eu posso ficar sem dinheiro, ou eu posso ter dinheiro. Como que eu faço para ter dinheiro? Economizando, guardando, investindo. Na hora que eu tiver essa reserva que eu possa ficar 1 ano, por exemplo... Isso dá uma paz, uma tranquilidade Isso e dá as coisas fluem muito melhor, né? Porque você faz com mais... Porque não existe energia pior do que o medo ou a preocupação se você é vendedor. Quando você mais está passando por perrengue, aí é que você vende menos. Aí que não sai nada. Se você tiver 1 milhão na conta, você vende 5 milhões. Agora, se você tiver 100 reais, você não vende nem 50 centavos. É isso. Isso é verdade. É porque nós deixamos essas emoções tomarem conta. Nós somos seres emocionais. O ser humano é um ser biopsicossocial. Ele precisa de pessoas, por isso que quando eu falo do ambiente, não é para viver um monge nas montanhas. Não é isso. Mas é saber impor limites nas relações para que elas não interfiram nas suas decisões. De maneira de dependência emocional. O que é importante ressaltar? O que é dependência emocional? É quando você toma uma decisão baseado no bem-estar do outro e não baseado no seu bem-estar. Por exemplo, eu preciso fazer tal coisa. Ah, mas eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque senão o Lucas não vai gostar mais de mim. Pronto, é dependência emocional. Você está fazendo algo que você não queria só para agradar o Lucas. Entende? E agora pensa quantas decisões você já tomou com medo de magoar alguém. E que você não teria tomado se você não tivesse essa dependência. Entende? Então, só para deixar claro, porque né, tem muita gente falando de dependência. Hoje, para mim, dependência é isso. Quando o seu bem-estar é colocado no segundo plano em detrimento a outra pessoa. Que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Você é a pessoa mais importante da sua vida, o Lucas é a pessoa mais importante da vida dele. Porque se ele não estiver bem, como que ele vai tratar você bem e deixar você bem? E a recíproca é verdadeira. Então, é importante trazer isso, que
quando você toma essas decisões baseadas na clareza, tudo fica mais fácil. E eu acho que eu ia falar alguma coisa, eu falei tanto que eu esqueci do principal que eu ia falar. Não tem problema. Não, mas tudo certo. Ah, não, do plano, acho que foi do investimento, né? Não, acho que eu falei então, que é a parte do investimento, de guardar dinheiro, enfim. Sim. E você comentou, né, sobre entender de onde está vindo o medo e como que você resolve ele. E a gente entendeu lá atrás, você vê, não sei, lá no começo a gente entendeu que a gente era cagão, desculpa a palavra, né? Mas o podcast é nosso, então Sim. medroso. E a gente entendeu que a gente precisava se organizar financeiramente. Sim. E quando chegou o momento da Ariane sair, que daí que eu tava falando e também não finalizei, bateu o desespero. A gente se organizou 7 anos, mas aí da hora de sair não vai sair. Bateu o desespero, ela começou, não conseguia dormir, ficou ruim. Por quê? Lembrou do burnout que ela teve, porque ela pensou assim, poxa, a gente vai perder a metade da renda, vou ter que vender que nem uma louca de novo, vou ter burnout de novo. Então ela meio que travou, vou ficar onde eu tô então. Sim. E aí a gente sentou, a gente é muito organizado financeiramente, né? Sentou lá, olhou os investimentos, mostrei para ela, falei assim, olha, tá vendo? Qual que é o nosso custo hoje mensal? A gente atualiza semanalmente. Qual que é o nosso custo mensal? Tá vendo quanto a gente projetou de gastar da empresa? A gente colocou daí, projetou um valor, colocou o dobro por garantia. Se a gente manter o nosso custo mais o custo da empresa, você não precisa vender por 2 anos. Zero. Vender zero. Zero. Se você vender zero por 2 anos, a gente não vai ficar pobre. Pode ficar tranquilo, não vai passar fome. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai ajudar as pessoas. A gente tem um produto que é bom, que ajuda as pessoas, você vai ajudar as pessoas. Você vai oferecer para 10, se um comprar, tá tudo bem. Depois você vai vender para mais um, depois para mais um, e a gente vai construir isso no longo prazo. Mas então pensa, ela saiu de um salário, não preciso falar valor aqui, mas ganhava muito bem, era gerente PJ no banco e a gente teve R$200 de faturamento no primeiro mês. R$200. Esse foi o nosso primeiro faturamento. Mas a gente só conseguiu tomar essa decisão porque a gente tinha tudo muito claro e o nosso principal medo, que era ficar sem dinheiro, a gente não ia ficar. Por quê? Exato. Porque a gente passou o tempão se organizando. E sobre isso, né, até você comentou no começo do podcast que às vezes, porque eu também tenho esse pensamento, as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. Eu ia falar assim, mas tudo bem, né? Merda acontece. Shit happens, né? Acontece, as coisas acontecem. E não é porque você é azarado, cara, as coisas vida acontece com todo mundo, é a vida Sabe acontecendo. com quem que não acontece? Com quem morreu. Com quem morreu? É só isso, gente. Se você tá vivo, vai estar acontecendo coisa. Vai ficar doente, vai bater Sim. um carro, o filho vai ficar doente. Deus o livre, um pai e uma mãe ficar doente, você vai tirar de onde você não tem. Então as coisas acontecem e você vai precisar de dinheiro, uma hora ou outra, para resolver as coisas. Então, poxa, por que não se organizar e ter uma reserva? Por que não ter mas eu bati o meu carro, nossa, tive que nem você falou, nossa, me quebrei porque eu bati meu carro, deu PT no carro. Tava carro financiado e deu PT. Meu Deus, né? Já era. É dívida. Só tem dívida agora. Virou em dívida. Mas eu sei que você tem um dos pilares que é estar protegido contra esse tipo de situação. Se você puder falar um pouco sobre isso e até entra um pouco, né, na área que a gente trabalha, né, que é na questão do seguro de vida. O que você entende sobre isso, essa questão de estar protegido financeiramente, de ter uma reserva? Sim, e é bom até você ter perguntado isso, porque a gente não falou nada de construir liberdade financeira. É claro que tudo isso é para construir liberdade financeira. São as bases, isso daqui são as bases. As bases. Mas até para ficar mais claro, eu vou falar todos os pilares, que são vários pilares dentro da minha metodologia e no que eu ensino, do que eu aprendi e do que eu melhorei, digamos assim, em termos de conhecimento. Eu desenvolvi um método, então, que são baseados em 5 pilares principais, que são pilares técnico, emocional, que são relacionados às emoções, o nome já diz, comportamental, relacionado ao comportamento, relacional, são as relações, falamos bastante dele sobre aqui, e energia. Né? Energia no geral mesmo, né? Até a lei da atração eu coloco lá, enfim. Alquimista, ele gosta dessas coisas meio esotéricas. Só que dentro do pilar técnico, né, lembra que para construir uma casa, nós não precisamos dos pilares, né? A prosperidade e a liberdade financeira é a mesma coisa. Pensa que a liberdade financeira é o teto da sua casa. Essa liberdade financeira do ponto de vista dinheiro, que pode ser 5, 10, 1 milhão, não importa,
ela está alicerçada em 5 pilares. E esses 5 pilares têm a fundação embaixo, porque lembra, uma casa não é só o pilar que está aparecendo em cima da terra que vale. Olha a estrutura que vai ter lá embaixo. Um prédio para crescer 10 metros tem que ter 10 embaixo também, senão até mais. Não é assim que funciona? Sim. Quase isso, né? É a mesma coisa. Esses pilares principais relacionados ao dinheiro em si é o pilar gerar, cuidar, proteger, multiplicar e desfrutar. Esses são a base da nossa casinha da prosperidade. E a fundação aqui embaixo são todos esses outros 5. Técnico, porque esse técnico converge para esses 5, gerar, cuidar, proteger, multiplicar e desfrutar. Aí emocional, comportamental, relacional e energético. Esse é o que está escondido, que ninguém vê, porque ninguém vê emoção, ninguém vê relação, ninguém vê energia. Mas a técnica todo mundo consegue ver, porque está jogado na internet de tudo quanto é jeito. Por isso que as pessoas acham que vão chegar lá, pegar uma planilha e acham que vão dar certo, e não vai. Porque tem muita coisa escondida que ela não olhou. Acha que é só pegar uma dica de investimento, ir lá e investir que vai dar certo? Não vai. Pode até dar certo por um tempo, mas não vai ter constância. Porque daí vai acontecer um problema com a mãe, ele vai tirar, vou dar as tripas pro coração pra minha mãe para honrar ela. Fica sem dinheiro. Isso é uma dependência emocional. Eu não vou entrar em detalhes, porque é um assunto bem sensível, mas é uma dependência emocional. Porque acontece alguma coisa, então tudo isso está escondido. Então esses principais tem o gerar, que eu sempre digo que se você não tiver 3 tipos de renda, você corre o risco de trabalhar até o último dia da sua vida. Gerar renda ativa, que vem através do nosso trabalho principal. Renda passiva, que também é ativo, mas de um trabalho extra que você faz. E a renda passiva, que vem através dos seus investimentos, que é crescimento de patrimônio. Você constrói a sua renda passiva ao longo da sua vida com a renda ativa. Beleza. Só que pensa comigo, se você está gerando renda para construir uma reserva para alcançar a sua liberdade financeira, você precisa cuidar. Então, está gerando, precisa cuidar. Você disse, eu faço planejamento semanal, todo dia a gente ajusta. Isso é monitoramento das finanças, isso é técnico. Isso é sentar a bunda, olhar a planilha e ver 1 mais isso igual a isso, 1 menos aquilo igual aquilo outro. Acabou, não tem segredo nenhum. E tem milhares na internet, é só pegar uma planilha que você quiser, um aplicativo, faz isso. Agora, por que ninguém faz? Porque não é só isso. Por isso os outros pilares lá embaixo. Gerar, cuidou do seu dinheiro, tampou os buracos da onde você está gastando, com parente, com irmão, com perrengue, com Netflix que não deveria ter, com academia para saúde que nunca vai, para aquela festa. Oi? Para tirar foto. Para tirar foto. Para postar no Instagram. Para postar no Instagram, pô, com a IA hoje, paga a IA que você tira mais foto. Mas enfim, exatamente isso. Cuidou, lembra, o cuidar também, parte emocional e comportamental envolvida. Gerou, cuidou, protegeu. O que adianta você começar a investir, começar a ter tudo isso, até cuidar, anotar gastos e tudo mais, fazer o planejamento e não ter uma reserva financeira que te supra pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal? Se acontece um imprevisto de uma doença e você não tem plano de saúde, que também é uma proteção, você vai ter que arcar com o seu dinheiro. Se acontece alguma coisa e você bate o carro e não tem proteção, você vai ter que gastar o seu dinheiro que estava investido. Entende? Então a proteção ela vem para proteger o dinheiro que você está guardando. É para isso. E quais são as maneiras de fazer isso? Primeira coisa, reserva de segurança. No mínimo 6 meses. Meu custo de vida é 5 mil, então você precisa ter 30 mil guardado num CDB com liquidez diária, rendendo no disponível mínimo, ali, né? no mínimo 100% do CDI, no mínimo. Existem bancos que dá 110, 105, mas no mínimo 6 meses. Até então era 3. Depois da pandemia virou um ano, na verdade, mas pode começar com 6. E empresa, 2. Até a empresa tem que ter reserva de segurança. E eu chamo reserva de segurança e não reserva de emergência. Por quê? Porque eu gosto de chamar por nomes que atraem coisas boas. É a parte energética, por exemplo, do processo. O nome é algo muito poderoso. Se eu pegar e falar Ariane, o Lucas não vai perguntar o que foi. O menino lá não vai perguntar o que foi. Quem que vai perguntar para mim? Oi, Adriano. É a Ariane. Olha o poder que tem o nome. Chama exatamente quem eu estou falando o nome. Se eu estou chamando reserva de emergência, o que eu estou querendo para minha vida? Emergência. Emergência. Eu não quero emergência. Verdade. Faz sentido. Eu quero segurança.
Entende? Então, é sobre isso. Manutenção carro. Minha planilha não chama manutenção carro. Eu não quero manutenção. Eu quero carro sempre novo. Eu quero um carro maravilhoso. Então, dá o nome do carro que você quer. Mesma coisa, manutenção casa. Enfim, dívida. Tem gente que coloca dívida como uma célula na planilha. Para que isso? O dinheiro que eu estou guardando para dívida. Pô, mas chama de liberdade, então, porque na hora que você quitar, você quer que uma dívida? Ninguém acorda cedo, eu acordei louco para pagar uma dívida. Ninguém acorda assim, né? Mas acorda, pô, quero ser livre, quero ter uma noite de sono mais tranquila, quero ter menos ansiedade. Ou seja, quero ser livre para depois da dívida. Entende? Então, o nome é muito importante. Parênteses, né? Então, o pilar proteger, ele vem com essa situação. Colocou a reserva de segurança? Beleza. Outra forma de proteção, seguro. Seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, porque tem gente que negligencia o seguro de vida. Tem o seguro para o carro, tem o seguro até para o celular, e não pro tem cartão, para a própria vida. E não tem para a própria vida. E acaba falando assim, pô, Adriana, mas eu vou morrer, eu vou deixar para os outros? Cara, morrer é a menor dos males. Você morreu, já era, coitado de quem ficou. Mas e se você não morrer? E se você ficar inválido? E se você ainda der trabalho para as pessoas que estão ali? E você estiver consciente disso, que é pior ainda. Entende? Então, o brasileiro ele não tem essa visão do futuro. E isso não é vibrar no medo. Isso é entender o medo e agir para mitigar o dano que possa ser causado. Quando você contrata o seguro, você contrata para não pagar. Toda vez... Eu sou cliente da Ariane. Ariane... seguro eu só vou pagar para você, aliás, eu só vou contratar seu seguro, mas eu não quero nem usar. Eu vou pagar para não usar. Não quero mais conversar com você, só daqui um ano. Eu não falo isso para você? Bem isso. É daqui um ano que eu quero conversar com você, quando eu for pagar de novo. Porque eu não quero ter que falar com ela, Ariane, aconteceu isso. Não quero nada disso. Não quero acionar sinistro. Não quero acionar sinistro nenhum. Mas entende? Então Mas isso dá uma que é certa, importante. igual você falou, né? Uma certa tranquilidade, né? Sim, porque olha só, você vai trabalhar, você sabe que você tem uma reserva, que você consegue viver 6 meses. Você disse, olha a tranquilidade que você deu para ela quando você falou, tem 2 anos. Cara, voa, porque está garantido. Entende? Bem isso. Então, olha como você fica mais tranquila. Não existe coisa pior. Eu fiz um post hoje de manhã que era sobre o sono, como o nosso cérebro é incrível, né? Ele filtra emoções positivas e negativas quando você dorme. E aí, quando ele faz isso, você tira o ruído emocional e as coisas ruins e acaba acordando melhor, porque senão o ser humano seria tudo Um caos, né? Um caos. Só que quem tem preocupação, o cérebro tem dificuldade de fazer isso. Então, as pessoas endividadas, as pessoas que não têm uma reserva, as pessoas que estão à mercê dos problemas, são pessoas que vivem estressadas, que não produzem. Pensa se você tem uma empresa com 100 funcionários e 80% está rendendo 30% do que renderia. É verdade. Porque está tudo preocupado, tudo endividado. Então, você que é empresário, eu tenho um programa que leva a educação financeira para colaborador das empresas. Você está investindo no seu colaborador, mas também na sua empresa. Se o cara se organiza, se ele fica mais em paz, ele fica mais tranquilo, ele consequentemente vai produzir mais. Pô, Adriano, mas você quer... Cara, nós vivemos, para com essa falta de maturidade e falar assim, porque eu não posso explorar. Claro, não é exploração, é troca. Você está lá porque você quer. Se você não quiser, você sai. Não é assim que vocês fizeram? Não é assim que eu fiz? É bem isso mesmo. Mas a pessoa ficaria mais tranquila para produzir mais. Então, seguro te deixa tranquilo. Na verdade, ele te dá tranquilidade para você fazer e ir para frente, porque se o pior acontecer, espero que nunca aconteça, está protegido. E até essa parte, né, a questão do DIT mesmo que nós comercializamos, né, que é para casos de atestado. Eu lembro quando o Lucas saiu, né, de funcionário público e entrou ali no empreendedorismo, porque o que ele pensava, né? Se eu ficasse afastado ali como funcionário público, minha renda ia permanecer em 100%. E agora empreendendo? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o seguro dele com a cobertura de atestado. Então, ele entrou na empresa, graças a Deus não precisou usar ainda, né? Nem vai precisar. Mas, assim, caso ele fique afastado por conta de acidente ou de doença, a renda dele vai permanecer a partir já do 8º dia. Então, eu vi como isso trouxe uma tranquilidade para ele, como isso traz tranquilidade para muitos clientes nossos que estão em transição, né? Sim. Porque esse é o maior medo. Vou sair como funcionário público, mas e se eu ficar afastado? Então, se juntar tudo isso, reserva, fazer um bom seguro, todo esse planejamento, fica tudo mais fácil, a pessoa fica mais leve e produz muito mais, que é isso que você comentou, né? E na hora de contratar seguro, avaliar, né,
que às vezes o cara, assim, vai contratar um seguro de carro, por exemplo, o corretor chega, tá aqui uma pólice boa, ficou R$ 300 por mês. Pô, sério, o outro tinha ficado 800. Aí você vai ver o que ficou 300, tá com 70 mil de danos a terceiro e tudo mais. E o outro tá com 450. Bem lógico isso. que o outro vai ser digamos, eu chutei o valor, mas qual deles você está mais protegido? É bem Você bate isso. num carro hoje, meu querido, é 350, 450 É, a mil gente que você pode aumentou o pagar. nosso, né? Porque... Cascavel Ih. não tem condição. Nosso seguro é 500 É mil 500 pra mil cima. pra É, cima. bem Não tem isso. condição. Não A tem quantia de dessa. carro. De carro de 500 mil pra cima que tem. Exatamente. E encostou EPT. É PT, É bem basicamente amassou tem. o paralama. Pronto, PT, porque cada roda, cada paralama mas é exatamente isso. Só que daí é onde você precisa ter, né, o apoio, por isso que é bom estar sempre acompanhado por um profissional que vai entender sobre isso. Seja educador financeiro, seja bons corretores, tá? Porque existem bons corretores de seguro, seja para bens, seja para a vida. E esse DIT é muito importante, porque tem gente que esquece que o autônomo, a maior ferramenta dele é ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Bem Se isso. ele não estiver produzindo, meu querido, adeus dinheirinho. Já era ali. renda, né? Já era renda. Então essa proteção acaba sendo mais, fazendo com que seja mais tranquilo. E às vezes a gente fica pensando, né? Mas vai ser caro. Será que deve ser muito caro esse negócio aí, né? E se a gente comparar com o INSS, por exemplo, para proteger R$ 5.000, que é o teto, Que é o ali, teto, um pouco né, do mais, né? Que o INSS. teto, se descontar imposto, vai dar 5 mil. Tem que pagar R$ 800 por mês por Pelo INSS. INSS. É. 950. Ó, já aumentou. R$ 950 para proteger o teto do INSS. Que é E aí, 5.300 líquido. Para proteger 5 mil. Pode ficar muito tranquilo. Você que é autônomo, profissional liberal. Dá bem menos do que Vai dar isso. muito menos do Muito que isso para você proteger É. a sua renda. E não é a partir... O INSS, ele paga se você ficar afastado a partir do 16º dia. Se você tem um seguro, aí depende da seguradora, mas pode ser 10. Pode ser a partir do 8º dia, por exemplo. Então, porque como o Adriano falou, o autônomo, profissional liberal, ele precisa estar trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, Não como é que vai eu ter vou faturar? renda. Eu não É. tenho renda. O cara que é dentista, um médico, né? Nós mesmos, nossa profissão, a gente precisa estar trabalhando para render. E se eu precisar ficar 45 dias afastado? É. A gente teve uma cliente que estava correndo no lago, tropeçou, quebrou a ponta do osso da tíbia. Tíbia. 90 dias. De perna pra De cima. pé para cima com botinha, de atestado. Ela tinha proteção. No caso dela era 5 mil a proteção, ficou Os 3 meses 3 ali meses recebendo. recebendo 5 mil reais. Exato. E ficou em casa se recuperando. Então, o que isso protege? Você imagina um profissional liberal que está começando a investir, que está lá, começou, está feliz, já tem 50 mil investido, e aí, poxa, precisa ficar 3 meses parado, Já vai ter que vai mexer na ter reserva. que mexer nos investimentos. Então, esse tipo de proteção, seguros em si, eles é uma porcentagem pequena que você paga em relação ao valor que você tem protegido, Agregado, e ele te deixa tranquilo para você deixar os seus investimentos, vai poder continuar investindo, não vai precisar tirar tudo para cobrir um imprevisto. E a questão, assim, eu sempre falo dessa discussão do INSS até para aposentadoria, né? E não que você não possa ter. Tenha INSS, mas não faça dele a única forma. Exatamente. O maior Isso. erro é esse, entendeu? Eu até fiz um post e é exatamente isso, era você aportando R$ 950, que é o teto do INSS, que vai dar de aposentadoria 8 mil. Nossa, eu não sabia que tava 900. Eu talvez, espero que eu tenha feito certo, mas já Sim. está postado, mas está lá, mas Aham. R$ 950. Que limpo vai dar uns 6, né? Limpo vai dar um 6, né? O teto é 8 mil, limpo vai dar um 6. 5.300. 5.300 alguma coisa. E 950 por mês. Se você aportar por 40 anos, você vai ter um patrimônio, se eu não me engano, de 0, né, no INSS, porque teu patrimônio não aumenta. É 0. Você só vai receber por mês 8 mil e alguma coisa bruto, tudo bruto. Sujo. De aposentadoria. Sujo, porque daí sujo. limpa mesmo. Exatamente, limpa mesmo. É. E se você aportar o mesmo valor por 40 anos num investimento que gera 1% ao mês de rentabilidade, você vai ter um patrimônio de 154 milhões de reais e uma renda passiva rendendo 1% ao mês, você receberia 154 mil reais de renda passiva, bruto. Olha só. Tirando os impostos, vai ter que ficar um pouquinho sem, vai ficar com 120 mil só por mês. Só por mês. Você entende? O Mas tem tamanho da gente, diferença. o tamanho da diferença. E outra, o INSS está aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E tem gente que acha que ele ainda vai ser suficiente. Vai ser suficiente se o rombo for reposto com base nos impostos que estão só aumentando. E o IOF aumentou 300% na calada da noite.
Adriano, significa que o governo é o problema? Não, o problema é você que não está investindo. O problema é você que não está aprendendo. O problema é que você que está pagando por isso. Porque enquanto você está pagando, eu estou recebendo. Tem gente que está perdendo dinheiro com a baixa do dólar, eu estou ganhando dinheiro. Tem gente que está perdendo dinheiro com o que o Trump fala, que o Lula fala, que o Bolsonaro fala, que não sei, e eu estou ganhando dinheiro. E eu ensinando pessoas a também fazer isso com base no mercado. Vai no mercado para você ver a oscilação que teve semana passada com esse OF. É só você ficar ligado que você ganha 4 mil no dia. Por quê? Porque você está antenado no que está acontecendo, não em fofoca. Você está antenado em informação e está usando a informação de maneira intencional. Tudo é informação, né? É Igual você impressionante. comentou, né? Impressionante, a Selic subiu há pouco tempo, a 14,75. Agora, no bolsa mês passado, subiu quase 0,5% a inflação. A inflação, exatamente. Então, isso impulsionado pelos alimentos. por Pelos exemplo. alimentos, mas é só não comprar. Bem isso. E aí? Eu não vou trazer outras dicas, mas sobre a questão daquela briga do Trump com a China, por exemplo, pra você ter ideia, tinha lá um ativo que ele era atrelado às bolsas. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu vendi. Eu estava tendo lucro e eu vendi. Estava tendo 26% de lucro. Eu vendi só o lucro. Eu não vendi o ativo. No outro dia, ele caiu 19%. O que eu fiz? Comprei. Com o mesmo dinheiro que eu vendi, eu comprei. Como é que está hoje? 28%. É isso. O que separa as pessoas que têm resultado daquelas que não têm resultado é a decisão de aprender um pouco mais sobre aquilo. É o conhecimento, né? Exatamente. E aí a gente pode ficar ou à mercê do mundo, do que o presidente vai falar, do que o outro presidente vai falar, do político da direita ou da esquerda está fazendo, e discutindo isso daí num bar, que tudo bem, se quem quiser discutir, tá tudo certo. Tá tomando uma, tá feliz, tá tudo bem. Mas a gente pode ficar indo de um lado pro outro nessa onda, surfando. Ou a gente pode colocar um motorzinho no barco e fala, não, Exatamente. eu vou para minha direção. Eu não tenho controle da onda, mas eu posso controlar. Aliás, eu não tenho controle da onda, mas eu posso dominar ela. Você surfa com o que está acontecendo. Exatamente. Tem gente que não, que prefere ficar no vitimismo. Eu digo por experiência. Eu já vivi todos os mundos, vocês também. Eu já vivi o mundo do vitimismo, do que chacoalhava a bandeirinha. Eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui a pessoa que é servidor público, que enquanto eles dormem eu ganho dinheiro, porque a verdade é essa do servidor público. Agora eu sou empreendedor, então eu posso falar de qualquer um. Porque eu já fui de tudo, então eu tenho lugar de fala, né? Assim, É, a gente fala. Então, é exatamente isso. E Adriano, indo já pro final já do nosso podcast, a gente poderia ficar aqui 3 horas, né, falando, mas se você pudesse... A gente adora esse assunto. A gente gosta bastante, e se deixar a gente fica aqui 5 horas. Mas indo então pro final do nosso podcast, se você pudesse dar uma única dica para quem quer começar a construir a liberdade financeira, hoje, qual que seria? Uma única dica, assim, algo bem prático para as pessoas já iniciarem a construção da liberdade financeira delas. Uma dica. Uma dica é difícil, né? É uma coisa difícil, porque são tantas coisas que podem ser feitas, né? Deixa eu falar uma, Primeiro então. passo, assim, Deixa eu falar uma antes, só para chamar. Talvez uma composta. A primeira coisa é defina o seu porquê e para quê, que são 2 coisas diferentes. Muito bom. Por que você quer aquilo e para que você está querendo aquilo? Se é a sua liberdade, por que você quer Vai motivar isso? a pessoa, né? Exatamente. Quem não tem um porquê não consegue resistir ao primeiro como que aparece. Quem tem um porquê resiste a qualquer como. Quando você sabe o porquê, eu até me arrepia falar isso. Quando você sabe o porquê você está fazendo algo e para que você está fazendo aquilo, nada te para. Nada te para. Você definiu quando você quis a decisão. Por mais que foi difícil, você teve lá. Só que quantas vezes nós desistimos porque o motivo não era tão forte. Então, quando você define o porquê, você vai entender que você vai superar qualquer como. Vai ter que acordar cedo, ou vai ter que dormir tarde, ou vai ter que aprender coisa nova, ou vai ter que enfrentar o ambiente, ou vai ter que controlar as emoções. Mas eu defini o porquê. Então eu sei para onde eu quero chegar. Não existe plano B.
É sobre isso. Muito Defina o seu bom. porquê e seu pra quê. É o primeiro passo. Muito bom, muito bom. Agora, Lucas, por favor. Não, era bem isso que eu tava pensando, porque... Ó, foi transmissão de pensamento. É, transmimento de pensação. Claro que não, com essas palavras. Vou dizer que foi bem com essas palavras. Que ficou muito bonita a tua fala, Adriano. muito bonito. Vai dar um corte muito bom, hein? Mas eu tava pensando mesmo que... claro que foram muitas coisas, né? É difícil definir uma Sim. coisa só, o que para nós e o que para você fez total diferença. Mas eu acho que quando a gente colocou de forma clara, a gente tinha um objetivo e olha o poder de tomar essa decisão em dois. Sim. Olha o poder disso, porque a gente criou um mastermind. Sim. Para quem não sabe o que é mastermind, é um lugar ou uma ideia onde duas pessoas trabalham pelo mesmo objetivo e interligados, então estão sempre buscando a mesma coisa, e a soma dessas duas mentes não é 1 mais 1 igual a 2. Isso é 5, é 10, é 15, é 50. Então, o tanto que a gente conseguiu multiplicar isso, a ponto de a gente conseguir, até me emociona, até de colocar isso em prática, que hoje, daqui a pouco, o Emanuel vai nascer, quando for ao ar, o Emanuel já vai ter nascido, e eu vou ter ficado 30 dias em casa, Ou mais, ou cuidando da minha 40. esposa e do Emanuel, porque a gente se organizou, eu pude todas as consultas do meu filho, da Ariane, porque a gente se organizou. Então, a gente está vivendo na prática o que você está falando. A organização na nossa vida fez toda a diferença. E eu tenho certeza que a gente vai atingir a liberdade financeira. Sim. Eu tenho certeza. Né? Já é um fato. É só questão de tempo. Já Mas é um tem uma fato, boa não notícia. O tempo vai passar de qualquer jeito. É bem isso. Você fazendo ou não, o que vocês escolheram? Fazer. Fazer. É exatamente isso. Então, o que eu acho assim que é importante, toma a decisão. Entenda que você pode mudar a sua vida. Não fica indo não deixa a vida te levar. Pensa assim, cara, por que a minha vida está indo assim? Será que eu estou vivendo a vida que eu quero? Cara, domina a sua vida. Você pode fazer muita coisa que você jamais imaginou. E tem um propósito, né? Coloca aquilo em mente. É bem isso. Ó, eu vou definir propósito, tá? Essa câmera aqui? Isso. Ó, propósito é ganhar dinheiro. Primeiro propósito. Porque quem empreende, o primeiro propósito é ter lucro. Você vai conseguir o dinheiro transformando a vida das pessoas. Então, a transformação ela vem por consequência. O propósito inicial é ganhar dinheiro. Porque senão a gente coloca o reconhecimento em primeiro lugar. E quando a gente fala de escada de evolução, o reconhecimento está aqui e a recompensa está aqui em cima. Não que você faz pelo dinheiro, mas você faz porque o dinheiro é importante e o processo que você vai sair daqui e chegar lá é transformando a vida das pessoas. Isso vira o seu propósito depois como consequência. Porque tem gente que acha que reconhecimento é mais importante do que dinheiro. Só que reconhecimento não paga a conta. É bem isso. Essa é a realidade. Muito Top bom, demais. Adriano. Nossa, que podcast legal, hein? Muito Que bom. bom, fico feliz. Sim. Um prazer imenso estar aqui Imagina. falando bem pouquinho. Então, Adriano, se você puder passar então para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar nas redes sociais, se você tem alguma mentoria em aberto, algum curso, né? Porque às vezes a pessoa gostou muito do teu conteúdo, quer te encontrar, quer te contratar. Então, como que o pessoal pode te encontrar hoje? Então, quem quer, né, me conhecer melhor, conhecer o meu trabalho, fazer uma mentoria individual, em grupo, pelo Instagram, né, agora, @alquimista das Chique. finanças, tá? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, tá? Independente da plataforma, tem lá para você, né? Pode seguir, né? E comentar, curtir, compartilhar, porque eu produzo conteúdos, né, diariamente ou na maioria das vezes diariamente, mas é o que eu busco sempre trazer. Faço live toda quinta-feira no Instagram e depois coloco ela no YouTube. Então, quem tiver, né, quiser conhecer mais sobre essa educação financeira comportamental, como eu disse, não é só sobre técnica, não é só sobre o dinheiro, é sobre você, é sobre, né, a sua transformação. Então, entra lá, me segue e compartilha, né, com as pessoas para que elas sigam também. E eu estou, né, terminando, eu já tinha terminado, eu ia abrir uma turma agora para o curso, né, para a mentoria, aliás, em grupo, mas por conta de uma mudança que eu acredito que eu vou fazer, eu vou postergar um pouquinho
Aliás, quando você estiver assistindo aqui, acho que já vai estar até acho que pronta. Isso, já vai ser estar em pronta, é só agosto. clicar lá. Agosto. Vai ser em Agosto, agosto que a gente já vai estar soltar. pronta há muito tempo. Ah, então pronto. Então é só clicar lá no link, né, no link da bio do Instagram, vai ter lá as opções, tem aula gratuita, lá já está lá agora nesse momento. Sim. Mas tem um link, uma aula gratuita, que é a Roda da Prosperidade, para você entender o momento que você está, o Legal. que você precisa olhar. Aliás, sugiro, vai lá, assistem vocês dois. Olha vai aí, ser bem vamos legal, assistir Sim, mesmo, vamos tá? mesmo. Para redefinir rota, às vezes é importante, não redefinir, mas melhorar, né? Aí tem assistir os hoje processos, pode assistir, depois me manda o Isso feedback. aí. E a mentoria individual, né, também, né, para quem quer algo mais personalizado, mas principalmente precisa seguir a escada, né, da evolução desse curso. Por quê? Porque primeiro a pessoa vem e aprende. Então, uma coisa mais light, para não aprofundar demais, senão a galera foge, entendeu? Então, existe lá o que eu chamo de mentoria básica, mas não tem nada de básico, é só para diferenciar a da avançada e depois do master, né? Que tem um mastermind lá, que são de pessoas que têm mais resultados, que já alcançaram, né, muitos resultados e podem compartilhar até os próprios resultados para ensinar os colegas. A avançada já é para quem quer aprofundar um pouco mais na parte de emocional, comportamental, relacional, aí é para resolver mesmo, né, lá na raiz, para quem já está mais potente, por isso que esse primeiro precisa chegar ali e fazer aquele, para que tenha essa evolução. Porque senão chega lá no meio já com a bomba, com tiro, porrada e bomba, já é mais complicado. Então, esse início. Então, tem várias opções para todos os bolsos, para todos os estilos, mas é só para quem quer mudar de vida, para quem quer ter a vida transformada. Quem não quer, não precisa nem chegar lá. Muito bom. bom. Demais, muito bom. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, né, @lucasdrum lá no Instagram, tem conteúdo de qualidade, a gente fala sobre network, fala sobre estilo de vida, sobre exercício, sobre futebol, investimentos, fala sobre um monte de coisa, fala também sobre a nossa jornada no empreendedorismo, né, a nossa história aí como casal também. Daqui a pouco vai ter paternidade, né? Quando vocês estiverem vendo esse episódio, com certeza vai ter bastante coisa de paternidade. De vez em quando rola uma filosofia também. E eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, o Desfrucast, e também seguir lá no Spotify, né? Para quem escutou no YouTube, para quem viu no YouTube, também nós estamos no Spotify. E para quem escutou no Spotify, também pode ver lá no YouTube, né, o nosso canal. Sigam lá no Spotify também, o Desfrucast, e encaminhe o nosso podcast, manda lá para os seus amigos, aquele que só reclama, aquele que reclama do governo, que fala que o patrão não aumenta o salário. Fala, manda que para ele. O patrão assim, me explora. Que aquela pessoa que é reclamona ou que é vitimista, né? Como eu também já fui, como o Adriano já falou que já foi também, a gente já passou. E a gente sempre está em evolução, né? Não somos ninguém melhores do que outros, a gente está sempre em evolução. Mas manda para aquele seu amigo lá, manda aí para os 5 melhores amigos. Muito bom. E para me encontrar é no @ArianeDrum. Lá também vocês vão encontrar muito conteúdo sobre seguro de vida, sobre previdência privada, sobre empreendedorismo, bastante humor, entretenimento, maternidade. E é isso. Então, muito obrigada, Adriano, pelo seu tempo. Muito obrigada, meu esposo e sócio. Já estava esquecendo. Se você tiver interesse em agendar a sua consultoria, no meu Instagram, lá na minha bio, tem um link que direciona direto para o nosso WhatsApp. Então, caso você queira agendar, nós ficaremos muito felizes em te atender. Então é isso. Muito obrigada, Adriano, pelo seu tempo. Veio de realeza aqui prestigiar o nosso podcast. Muito obrigada, meu esposo sócio Lucas Drum. Muito obrigada, ouvintes, pelo tempo de vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.